Olá, meus caros irmãos. Depois de um certo tempo, voltamos aí com as gravações. Graças a Deus. Disso eu não tenho mérito nenhum, mas pela graça de Deus estou aqui mais uma vez para a proclamação do Evangelho. Hoje, nesse retorno, eu tive algumas reflexões a partir da Bíblia, né? E estudando um pouco ali sobre a história do cristianismo, história da igreja, Novo Testamento no geral, enfim, a gente chega a algumas conclusões e chega algumas pessoas, né, fora do nosso meio, acabam confundindo e tendo uma visão incorreta do que é o cristianismo. Então nada melhor de explicar o que é o cristianismo falando o que não é o cristianismo, né? O que não é, o que é boa teologia e o que é heresia, né? Acho que essas coisas elas são importantes de serem discutidas, até porque surgiram várias heresias no meio da igreja ao longo da história, né? Inclusive ali no período apostólico a gente teve ali um início ali do gnosticismo, né? A gente teve ali tiveram pessoas que acabavam adorando a ídolos. Então, o que é o cristianismo? Verdadeiro, histórico, né? Puro, sem adições. O cristianismo, ele não é uma filosofia humana, né? Até porque provém de Deus. E o cristianismo não é uma simples religião como as outras. Algumas pessoas acham e colocam em pé de igualdade, principalmente pessoas que são ateus, né? Que o cristianismo ele é uma religião comum como todas as outras. A questão aqui, meu amigo, não é isso. O cristianismo ele é a verdade revelada pelo Deus, o único Deus que existe. É a verdade revelada ali desde a criação até a plenitude dos tempos e até o seu plano, né, de vindouro ali, que a gente vê ali no Novo Testamento. A gente vê um pouquinho também no Antigo Testamento ali na carta de Daniel. A gente vê que Deus um dia vai acabar com todo o mal e erradicar toda essa blasfêmia, idolatria, enfim. Então ela é a verdade revelada, né, a história como ela é e aquilo que virá a acontecer, né? O próprio Cristo fala no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Pois muito bem, o cristianismo não é uma ideia de que você fica obrigado a devolver para Deus alguma coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar isso, porque ela pode trazer interpretações incorretas. Mas o que é o cristianismo, né? É a ideia de que Deus, em sua infinita misericórdia, não tendo a obrigação de salvar ninguém, escolheu a sua igreja, escolheu aqueles que viriam ser salvos, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não pelas obras da lei, não por nada disso, mas por misericórdia. E essa misericórdia opera no pecador uma transformação, né, que é atestado da fé que a pessoa tem, né? Então não é algo assim de tipo, então quer dizer que eu preciso aqui, Deus me salvou, a obra de Cristo foi feita, mas eu preciso fazer coisas para me salvar ainda. Eu preciso acrescentar... Não, você não precisa. Quando você diz que você precisa acrescentar coisas na obra salvífica de Cristo, você está tratando a obra salvífica de Jesus Cristo como imperfeita. E a gente sabe que isso não é verdade, isso é um sacrilégio, meus amigos. Jesus Cristo ele cumpriu a lei perfeitamente, né? Jesus Cristo, ele fez tudo em sua plenitude e nos reconciliou com Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então a gente vê aí que Jesus Cristo executou uma obra perfeita de consumação do pecado, porque sobre si foi levado as nossas dores, as nossas maldições e o nosso estado pecador, né?
Então, a gente não pode dizer que a obra de Jesus Cristo foi imperfeita, que a gente precisa adicionar coisas à obra de Cristo, porque você, nesse caso, você está chamando Deus de mentiroso, e você está cometendo uma blasfêmia falando que Jesus Cristo não cumpriu completamente o necessário para a gente salvar. Jesus Cristo fez tudo necessário para a gente se salvar, para a gente ser salvo, aliás, né, o melhor termo? Sim, meus irmãos. Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo foi plena, completa, entenda isso. Completa, de modo que ele reconciliou o remanescente fiel com Deus. Então isso também a gente entra em outro ponto aqui, né, logo após esse último tópico que a gente abordou aqui, né? Não significa que você, falando da boca pra fora, que se arrependeu, pode continuar vivendo uma vida de pecados. Se você vive uma vida deliberadamente pecaminosa, né, isso não é o núcleo do cristianismo histórico. Porque quando Deus imputa a justiça em você, quando você se arrepende verdadeiramente, quando Deus lhe toca verdadeiramente, né, você vai querer parar com a sua vida de pecados. Você vai querer, você não vai ser perfeito, porque você ainda, no quesito carnal, né, você ainda vai acabar pecando uma hora ou outra, porque você está em um corpo carnal, ainda não está no corpo glorificado prometido por Deus, né, que acontecerá ali na plenitude dos tempos. Mas se você peca deliberadamente e você acha que você pode ficar nesse ciclo vicioso de ir à igreja e falar que se arrependeu e depois voltar a pecar, ir pra igreja, peca, ir pra igreja, peca, então isso significa que não houve a transformação salvífica verdadeira. Significa que não houve uma conversão verdadeira. Esse é o ponto que eu queria chegar, meus irmãos. Deus, ele tem uma misericórdia infinita, mas ele também sabe das suas intenções. Ele conhece o seu coração e ele sabe se sua intenção é verdadeiramente... se a sua intenção é verdadeiramente se arrepender ou se sua intenção é querer ter uma justificativa para pecar. Se a sua intenção é querer ter uma justificativa para pecar, aí existe um problema. Então significa que você não foi convertido de verdade. E isso é muito comum. A gente vê pessoas que cometem todo tipo de pecados e blasfêmias durante, por exemplo, a época do carnaval. Não é isolado apenas a época do carnaval, isso eu digo no dia a dia, mas eu vou pegar o exemplo do carnaval, por exemplo. Então a pessoa vai lá, peca o carnaval todo, faz todo tipo de imoralidade, seja sexual, seja moral. E depois ela acha que depois do carnaval é só ir na quarta-feira de cinzas pra igreja e chorar um pouquinho e que Deus te perdoa. Olha só. Uma coisa que fique muito bem clara, Deus é misericordioso, só que Ele conhece as intenções do seu coração. Então se sua intenção não é verdadeiramente se arrepender e mudar de vida, e viver em função de Jesus Cristo, viver em função do Evangelho de Jesus Cristo, então Ele sabe que o seu arrependimento não é verdadeiro. Então isso cai por terra aquele argumento de falar, eu vou pecar minha vida toda e depois quando eu estiver na beira da morte, beleza, eu vou me arrepender. Não, isso não funciona. Por quê? Porque você não sabe quando vai ser o dia da sua morte. Você não sabe o que Deus tem reservado pra você, né? E você não sabe se você vai se arrepender verdadeiramente. Entendeu? Essa é a questão. Se Deus, não há intervenção de Deus na sua vida, no seu coração, então você não se arrepende de verdade, você vai continuar nesse ciclo porque você não se arrependeu de verdade. Então o cristianismo não é essa questão de você ficar pecando deliberadamente e depois ficar pedindo perdão na igreja. Não é isso. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas eu posso falar aqui do Brasil porque eu tô aqui, né, então... a gente tem uma cultura de sincretismo muito forte, a gente tem que repudiar essa prática sincretista. Jesus Cristo... Os apóstolos, os ensinos de Deus desencorajam completamente todo tipo de sincretismo de ideias mundanas. Não há sociedade entre Cristo e o maligno. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Lembre-se disso na segunda carta aos Coríntios que Paulo escreveu ali, né? Então... esses pontos são resumidos do que é o cristianismo, né? Expondo ali o que não é. Essas heresias, né? Que diminuem a obra salvífica de Cristo ou que tentam justificar o pecado e
através de práticas incorretas que muitas pessoas têm, a partir de concepções incorretas que as pessoas têm. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, recorra às escrituras. Recorra à Bíblia. Nela a gente está seguro de qualquer heresia. Então, é isso, meus irmãos. Eu espero que isso tenha sido edificante, mediante a graça de Deus, né? Deus abençoe a quem assistiu até aqui. E se você é alguém que vive em pecados, eu espero que você se arrependa e mude de vida através da misericórdia e graça de Deus mediante a Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.